Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Happy Hour com o Dr. Bruno Bagatin. Nessa sequência de vídeos, eu vou te ajudar a conquistar o físico que você deseja sem abrir mão da sua saúde nem de pequenos prazeres, tais como um happy hour com amigos ou até mesmo degustar um bom vinho. Para quem não me conhece, me chamo Bruno Bagatin, sou médico de formação, professor de pós-graduação de medicina esportiva, coach de fisiculturismo e gostaria de salientar um amante de vinhos. Hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o carboidrato, que ele deve e pode ser consumido tanto para pessoas que querem definir, como emagrecer, ou até mesmo subir num palco de fisiculturismo. O carboidrato em si não é o vilão. Começamos por aí. O que normalmente o pessoal fala do carboidrato? Fala que ele faz mal, que ele vai atrapalhar teu emagrecimento, que se você comer carboidrato à noite, você muito provavelmente vai engordar. Será que isso é verdade? Vamos começar entendendo que o carboidrato é o combustível principal para os nossos músculos. Então, quando nós falamos de alta performance ou até mesmo performance de treino básica, você quer evoluir na academia, você quer evoluir no teu esporte, você vai necessitar do carboidrato. Ah, Bruno, eu não consigo comer muito carboidrato antes do treino. Não tem problema nenhum, ninguém falou de ser antes do treino, pois esse combustível, na forma de glicogênio muscular, leva algumas horas no momento onde você faz a ingestão do carboidrato para ser formado. Então você come lá seu lanche, sua banana, até isso se tornar glicogênio, vai levar pelo menos 4 horas. Então você pode sim pensar em treinar em jejum, pois você vai estar em jejum naquele momento, mas seu estoque de glicogênio já vai estar cheio. Vamos lá. Quando você dominar um pouco mais sobre o carboidrato, não mistificando ele, ou seja, nem endeusando nem demonizando, você vai poder aproveitar ao máximo o que esse macronutriente tem para oferecer. Como eu já disse, ele melhora na questão de performance. Mas será que é só isso? Para todo o resto ele não seria interessante? Na verdade não. Como o carboidrato é o combustível principal para o glicogênio, ele também vai ser um combustível muito importante para você que está estudando, para você que gasta energia pensando. É uma forma de produção de energia. Temos várias formas de produzir energia. O carboidrato é a mais simples delas, aquelas que a gente pode ingerir. O nosso músculo contém muito glicogênio muscular, que é como se fosse a forma desse carboidrato após ter sido absorvido, ressintetizado, chegou novamente no músculo e está ali como fonte de energia. Uma energia que vai fazer uma produção de ATP, de energia rápida para nós. Então, quando eu vou fazer uma contração muscular, além de outros sistemas, eu vou usar a quebra desse glicogênio muscular. Se eu tenho um bom estoque de glicogênio muscular, isso facilita a ação do meu músculo. Logo, se eu estou no momento onde eu estou muito depletado, como nós falamos, quando está muito baixo o carbo, o meu rendimento cai. Prova disso é o momento que antecede a competição de fisiculturismo. Uma semana antes, aproximadamente, alguns atletas até 10 dias antes, eles diminuem carboidrato. E ao diminuir o carboidrato, a performance deles cai também. Porém, qual é o objetivo disso? Fica comigo no vídeo que depois eu vou te explicar. O carboidrato, quando ingerido em uma quantidade suficiente, vai poupar a sua massa muscular também. Afinal, ele não vai deixar que seja recrutada aquela maneira de formar energia. Não vai precisar quebrar massa muscular, pois você está ingerindo energia de forma rápida e facilitando todo o processo. Então o carbo pode poupar a sua massa muscular, ao contrário do que muitas pessoas pensam, inclusive no consultório isso acontece com uma certa frequência, a pessoa chega para mim, está fazendo treinamento, está consumindo bastante whey e fala, poxa, eu estou consumindo whey, mas não estou conseguindo ganhar massa. Vou fazer uma análise dos exames dessa pessoa e vejo que ela tem uma sensibilidade à insulina maravilhosa. Daqui a pouco eu vou entrar nesse tema, mas só para pincelar, uma boa sensibilidade vai facilitar com que você aproveite bem esse carboidrato. Enquanto uma sensibilidade ruim, dita resistência insulínica, não vai facilitar. Inclusive, uma pessoa que é resistente à insulina por muito tempo poderá se tornar uma pré-diabética e posteriormente diabética. Então essa pessoa chega para mim e fala, poxa, estou comendo bastante proteína, estou treinando, eu durmo bem, por que não estou desenvolvendo? Vai destrinchando e verifica. Tem uma boa sensibilidade à insulina e não consome muito carbo. O carboidrato para essa pessoa é como se fosse algo ruim. Ela acha que o que ela precisa é mais proteína. Chega a comer às vezes 2,8, 2,9 gramas quilo corporal de proteína, o que é bastante coisa para quem está querendo ganhar massa muscular.
Faria sentido se estivesse falando de um atleta, alguém que está para competir e que quer diminuir as calorias, principalmente provindas de carboidrato, para chegar naquela fase que eu te falei, que antecede a competição. Agora, para nós que não estamos visando uma competição, não faz tanto sentido. Acaba que você consome um pouco de proteína, para essa proteína, depois de absorvida, acabar tendo que tomar um rumo bioquímico de um carboidrato. Era mais fácil ter comido carboidrato. Tem alguns tipos de carboidrato que você deveria sim fugir, e aí eu vou concordar que eles vão ser vilões em boa parte dos cenários, talvez não para todos. Os carboidratos de altíssimo índice glicêmico, ou seja, açúcar refinado, o próprio mel, se você usar em demasia, não vai ser legal para você. Algumas pessoas falam, eu troquei o açúcar pelo mel, mas o índice glicêmico também é muito alto, então talvez não seja o melhor caminho. Alguns carboidratos são mais tranquilos, mais fáceis da gente fazer o manejo, como por exemplo a aveia. A aveia tem um índice glicêmico mais baixo, uma carga glicêmica total com outros alimentos que fica mais agradável. Isso facilita para você, até mesmo em quesito de emagrecimento. Por quê? Você está colocando um alimento que vai te deixar saciado ou saciada por mais tempo. Novamente, a ideia aqui não é fugir dos carboidratos, é escolher os melhores carboidratos e saber quando usá-los. Como eu citei naquele momento, o pré-treino de uma pessoa em jejum é à noite. E assim já facilita bastante. Um outro exemplo bacana que eu gosto de dar é aquela pessoa que chega para mim e fala assim, o carboidrato não é tão importante, eu gosto de comer pouco carboidrato. Eu falo assim, beleza, você vem comendo pouco carboidrato? Legal. Faz uma semana com carboidrato um pouco mais alto. Vamos dar exemplo fictício. Estou consumindo 1 grama quilo corporal de carboidrato. Coloca 4 gramas quilo corporal de carboidrato por uma semana e veja como é a tua performance na academia. Bruno, mas eu não quero ficar forte, cara, eu quero emagrecer. Certo, mas se eu estiver conseguindo desempenhar melhor a minha academia, fazer um maior esforço, mais ruptura de fibra muscular, concorda que isso vai ser melhor para mim? Bruno, eu vi que quem come pouco carboidrato e come mais gordura tem facilidade para emagrecer. Isso está correto? Não, não está. Hoje a gente tem trabalho científico robusto comparando pessoas que comem muito carbo e pouca gordura com pessoas que comem muita gordura e pouco carbo. E pasmem, o resultado de emagrecimento delas é semelhantíssimo. Por quê? Porque colocaram os dois grupos com a mesma quantidade de caloria, isso é, com o mesmo déficit calórico. Então, em termos práticos, você está consumindo menos comida do que você está gastando de energia ao longo do teu dia. Você vai emagrecer, independente se a sua dieta tem predomínio de carbo, proteína ou gordura. Outro dado muito interessante, que ainda não é um consenso, porém já se tem pinceladas desse conhecimento, é que populações que vivem mais têm um alto consumo de carboidratos bons, principalmente vegetais, o que é muito interessante a gente parar para analisar, porque é dito muitas vezes que a proteína vai aumentar a tua longevidade. Isso não está correto. Os estudos mais recentes falam que o excesso de proteína pode ser mais danoso ainda do que o excesso de carboidrato numa pessoa que tem uma boa sensibilidade à insulina. Tudo vai depender de quem é essa pessoa. Se essa pessoa faz aeróbico com frequência para melhorar a sensibilidade à insulina, se essa pessoa treina, se essa pessoa toma alguns tipos de suplemento. Não são todos suplementos que vão ser bem-vindos, tá, pessoal? São pouquíssimos suplementos que têm respaldo científico, mas os que têm devem vir a nosso favor. Aqui, só para dar um exemplo bem bobinho, a ingestão do carboidrato junto com a creatina melhorou a absorção da mesma. Isso é, tomar ela sozinha, comparado a tomar com uma quantidade de carboidrato, qualquer refeição, é mais interessante junto a alguma refeição. Será que o carboidrato é esse vilão? Não, ele não é. Vou mostrar alguns exemplos. Voltando naquela situação que a gente chama de peak week, né, semana de finalização. O que o fisiculturista faz? Ou qualquer pessoa pode fazer. Até eu mesmo fiz e vou mostrar as imagens. A gente aumenta o consumo de água, diminui o de carboidrato, mas aqui diminui, não zera. Por que não zera? Porque não tem por que zerar. Eu vejo, na prática, algumas pessoas mais antigas que ainda zeram totalmente. Eu não acho isso saudável por nada. Não faz sentido na minha cabeça. Se você só diminui bem o carboidrato a ponto de ficar abaixo de 1 grama quilo corporal, já tem um excelente resultado. Prova disso é essa finalização que eu estou mostrando aqui para vocês. Fiz em uma semana, tá? Uma segunda finalização que eu vou mostrar agora, que eu fiz em apenas 4 a 5 dias. E agora eu vou mostrar uma prova muito melhor do que a minha, que é esse atleta. Esse atleta meu, aqui ele está no consultório, normal, vinha consumindo dieta normalzinha ainda, não estava ainda na peak week.
E agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com ele depois da Peak Week. Tá aqui. E ele foi top 2 brasileiro em 2 categorias, Bodybuilding e Classic Physique. Então o que a gente verifica aqui? A gente viu que durante essa semana a gente aumentou a ingestão de água por alguns dias e diminuiu de carboidrato. O que meu corpo está respondendo? Ele está soltando tudo que é glicogênio, está destruindo o glicogênio, está ficando assim mirradinho, pequenininho o músculo, né? E cheio de água. Aí, na segunda fase, vai ter redução dessa água e vai aumentar o carboidrato. Aí vem aquele músculo grande, bonito, sem quase nenhum tipo de retenção, pouca água. E isso deixa, quando o cara está com um percentual de gordura mais baixo, como é o caso do atleta, muito mais que o meu, a gente vê que a pele cola, né? Então, pessoal, o carboidrato ele é essencial para nós, seja para ganho de força, emagrecimento ou apenas longevidade. Apenas não, né? Apenas é modo de dizer. Mas para todos nós, esse carboidrato vai ter um papel importante. A minha recomendação é, se você ainda não está bem confiante no que eu estou te falando, eu vou propor 2 cenários. Se você é do grupo que vem consumindo pouco carboidrato, faça aquilo que eu falei para os pacientes. Vai lá, está comendo pouco carboidrato, pega 7 dias, você já vem treinando normal, anote as suas cargas e faça 7 dias consumindo mais carboidrato do que você vinha consumindo, beleza? Se você já domina bastante ou é acompanhado de algum nutri, pede para montar para você, tá? Aí você vai reduzir um pouquinho dessa tua proteína, que deve estar alta para você estar com um carbo tão baixo, e sobe o carboidrato, depois, e deixa as mesmas calorias. Depois me conta, se quiser, no meu Instagram, o que você achou. Aumentou ou não aumentou as cargas? O tempo de recuperação não foi mais curto? Você não sentiu recuperado ou recuperada mais rápido? Esse é o primeiro cenário. E para você que vem consumindo muito carboidrato, normal até mesmo, né? Faça o teste contrário, veja a importância do mesmo ficando com pouco carboidrato. Faça esse cálculo de até no máximo 1 grama quilo corporal de carboidrato e treine 7 dias seguidos. Depois me conta também se você não viu as suas cargas caírem. Alguns vão cair mais, outros menos, né? Mas se você treina com intensidade, você vai ver que suas cargas vão começar a cair. Eu me lembro que na minha primeira finalização, que eu fiz bem certinho, 100%, eu comecei fazendo um treino full body, então treinando o corpo todo, na segunda-feira. E esse mesmo treino eu ia fazer por 5 dias. A carga do primeiro treino para o último foi só caindo. Foi caindo. Eu não aguentava. Eu olhava, meu braço, ele não é um braço grande, então ele estava parecendo uma polenta, assim, uma gelatina. Cara, era só água. Quando eu fiz o pump, né, eu fiz o carb up, enchi de carboidrato, tirei a água e depois dei um pump antes das fotos que a gente mostrou ali, cara, eu achei legal. Eu não estava com um percentual tão baixo como é o dos meus atletas, porém, estava bacana. E aí eu vi que não era tão sofrido, porque resultado rápido, 1 semana para fazer esse resultado, e perdurou por bastante tempo. Durou mais ou menos 1 mês para eu ver que a coisa começou a voltar como era antes. Então, quando a gente sabe manusear bem esse carboidrato, essa água, você consegue manter esse resultado de uma forma muito bacana, beleza? Tudo tem sua hora. Se você está muito em dúvida, não entendi muito bem essa questão da sensibilidade à insulina, será que eu tenho uma boa sensibilidade, tenho uma resistência? Não tenho um clínico geral, o que eu posso fazer para ter um norte básico? Você pode fazer um exame de glicemia, você pode fazer um exame de insulina ou até uma hemoglobina glicada, que é como se fosse um vídeo de como se comporta esse açúcar do teu sangue, esse carboidrato do teu sangue, de 90 a 120 dias. Enquanto a glicemia e a insulina vão mostrar uma foto, um registro daquele momento. É legal, porque se tiver alterado qualquer um desses que eu te falei, vale muito a pena você passar por uma consulta médica com um clínico geral ou um médico da sua confiança. Uma outra curiosidade interessante sobre os carboidratos é quando a gente ingere um excesso de carboidrato numa refeição só, dá aquele soninho. Por que isso ocorre? Dá aquele pico de insulina, você vai ficando mais cansado, eventualmente dá vontade de tirar aquela soneca. Um efeito chamado efeito feijoada. Então, pessoal, uma dica prática. Pega esse carboidrato total que você tem que consumir no dia, essa quantidade total, e divide ela bem. Não faz uma refeição muito rica e as outras com baixíssimo carboidrato. Essa é uma opção interessante. Uma outra coisa, tem pessoas que treinam em jejum e falam, eu passo mal quando eu treino em jejum. Ela consumiu bastante carboidrato na noite anterior, ou seja, está com o estoque de glicogênio legal. Por que ela passa mal? Por que ela não rende tanto? Para algumas pessoas que têm uma alta sensibilidade à insulina, geralmente, essa glicemia fica muito baixa e dá um pouco de náusea ou até mesmo teto preto. O que a gente recomenda? 30 minutos antes, consome um copo de suco de uva integral, um suco de laranja, algo assim que vai dar 20 a 30 gramas de carboidrato. Maravilhoso.
Não vai formar glicogênio muscular, mas para manutenção dessa glicemia, desse açúcar no sangue, tá mais que bom. E Bruno, eu quero ganhar massa muscular, eu gostei disso que você falou, eu quero crescer e eu como bastante proteína. O que você faria? Eu reduziria um pouco o consumo dessa proteína, eventualmente 1,8, 1,6 gramas quilo corporal, e aumentaria o de carboidrato, dividindo bem nas refeições, como eu falei, para não dar aquela sonolência excessiva. Isso já vai te ajudar tanto em performance como em volume. O carboidrato vai puxar mais água, aumentando o teu volume. Então, na fase de bulking, de ganho de massa muscular, geralmente os atletas vão optar por comer bastante carboidrato. Bruno, eu entendi que no bulking, no ganho de massa é legal, mas na hora de definir eu não consegui entender muito bem por que é interessante. Novamente, quando a gente está com bastante carboidrato, a gente tem uma alta performance, possibilitando que a gente gaste mais energia. Se meu gasto de energia for superior ao meu consumo, eu vou emagrecer e definir. Lembrando que já mencionamos que um aporte bacana de carboidrato vai prevenir que você perca massa muscular, ou seja, duas coisas que vão te auxiliar simultaneamente. Inclusive, quando a pessoa está em dieta há muito tempo, ela está num déficit calórico, chega um momento onde ela tende a estacionar. Então eu estou lá há 18 meses com déficit calórico e meu peso, aliás, peso não é uma coisa que eu gosto muito, a minha quantidade total de gordura não está baixando muito, está meio estacionado, estou patinando, mas eu estou com uma boa aderência. O que é uma estratégia válida é fazer um ciclo de carboidratos. Então, 2 ou 3 dias a gente consome menos carboidrato que o normal, uma quantidade baixa, como já citei algumas vezes, até 1 grama quilo corporal de carboidrato, por exemplo. 2 dias a gente consumiria o normal e 2 dias a gente colocaria uma alta quantidade de carboidrato. Aí a mente já começa a ir para vários caminhos, já começa a pensar, poxa, tem um grupamento muscular meu que é mais fraco, vou colocar o quê? O meu treino logo após ter feito esses 2 dias de muito carbo, para estar com um estoque de glicogênio cheio, com bastante força. E nos dias que são aqueles que eu vou estar treinando coisas que eu já tenho melhor, eu tenho uma perna legal, posso muito bem colocar num dia de baixo carbo, mesmo sendo um grupamento difícil de treinar. Se ela está bem adequada e o resto não está tanto, é uma ideia, né? Então a gente faz dias de baixo, dias de médio, dias de alto. Tem autor que faz dias de baixo e dia de alto. Isso vai variar muito. E por que isso dá tão certo? Porque o nosso corpo se adapta muito rápido. Então eu acostumei ele com aquele baixo carbo, aí eu aumento o carbo, vai dando essa confusão, entre aspas, no organismo, e você vai tendo momentos de performance mais alta e mais baixa. E o corpo vai se adaptando e quebra essa homeostase, esse equilíbrio que a gente se encontrava, possibilitando que, com o mesmo total de calorias semanal, a pessoa possa queimar um pouquinho mais de gordura. Isso é muito legal, pessoal. Porque em vez de ficar baixando, chega uma hora que isso se torna um pouco insustentável. A pessoa já não quer mais. Ao fazer essas pequenas quebradinhas, já ajuda. Tem o caso de fisiculturista, outro fisiculturista que eu acompanhei, que ele estava com essa dificuldade. E ele tinha muita fome no final de semana, porque ele estava há muito tempo em preparação. A gente conversou e foi para a linha de consumir muito carboidrato no final de semana, só que o muito dele não era tanto assim, e ao longo da semana muito baixo. Ele adorou. Isso ajudou até o psicológico dele. Como se durante a semana ele soubesse, poxa, tá difícil, mas no final de semana eu vou ter meu pãozinho com doce de leite, vai valer a pena, tá entendendo? E o psicológico ajuda muito. O maior fator para alguém emagrecer ou não é o carboidrato, não é a proteína, não é a gordura. É a aderência da pessoa ao planejamento. Ou seja, se ela consegue manter aquele déficit calórico, consegue se manter treinando da maneira que foi calculado para que ela tenha esse objetivo de emagrecer ou de hipertrofia, se essa pessoa não desanima durante o processo, que eventualmente vão ter momentos que você vai se deparar com homeostasia. Isso é, o equilíbrio, vai estar tudo parado, você fala, eu estou fazendo, não está vindo, estou fazendo, não está vindo. Você tem que quebrar essa homeostasia, tem que dificultar para o teu organismo sair da zona de conforto e falar, não, peraí, temos que mudar alguma coisa. A zona de conforto não te leva a lugar nenhum. Assim como você, que pode ser uma pessoa que está vendo esse vídeo e gosta de uma dieta low carb, pode conhecer um carb cycle. Então, se você tem medo de comer muito carboidrato, ou caso você já tenha gostado da ideia de colocar um pouco mais de carbo novamente e ver como o teu corpo responde, a pessoa que sempre comeu muito carboidrato pode fazer esse ciclo de carboidrato para ver como o corpo responde. É legal você entender como o teu corpo responde a cada estímulo. Isso vale para treino, isso vale para dieta, isso vale para suplemento e também para o sono. Uma coisa tão bobinha quanto a água, eu acho incrível. Toda vez que eu faço a finalização, eu fico maravilhado como é a máquina corpo humano.
você ingere muita água e você está indo no banheiro, indo no banheiro, indo no banheiro, indo no banheiro, comendo pouco carboidrato, tá? Comendo pouco carboidrato nesse momento. Está indo no banheiro, está indo no banheiro, está indo no banheiro. E você para. Por questões hormonais, o corpo continua interpretando, quando você para, que você tem que jogar água para fora. É claro que tudo tem limite. Ele vai perceber em algum momento que você está jogando de maneira demasiada. E aí muitos erram também no palco. Mas não vou falar disso hoje. Aí você começa a encher de carbo, pouca água, carbo, pouca água. E você está indo no banheiro, e você está indo no banheiro. E o corpo vai ficando, vai esculpindo. É algo assim surreal a diferença que dá para você verificar de uma semana antes para aquela semana da competição. É muito louco, é muito louco. O carboidrato, ele é um excelente aliado para quem pratica atividade física. Isso é incontestável. Você pode não gostar, você pode ser adepto da low carb, da cetogênica, que para quem não conhece é quando está tão baixo esse carboidrato que a pessoa tem que entrar em cetose, tem que transformar a gordura em energia, beleza? Só de pensar nisso a gente já vê que não parece ser a coisa mais fisiológica possível. Mas mesmo que você seja adepto dessas opções dietéticas, dessas escolhas, que são escolhas, se você colocar carboidrato, a tua performance vai aumentar. E não tem o que fazer. Isso é fisiologia. Bruno, no teu consultório, o que é mais comum as pessoas errarem no carboidrato? É a generalização. Porque as pessoas têm a falsa ideia de que carboidrato é só o açúcar, muitas vezes. Ah, mas eu não consumo açúcar nem doce. E daí? Você come carboidrato. Arroz, macarrão, pão, frutas, legumes, tudo que vai ter carboidrato, por mais que seja baixo na quantidade dos legumes, tem carboidrato. Então você consome carboidrato. O que eu estou tentando trazer aqui para vocês é incentivar o consumo bom de carboidrato. Não estou falando para você comer fast food, pizza, molhos condimentados, não. Eu estou falando de alimentos saudáveis, alimentos que você tem acesso no teu dia a dia. E você não precisa se entupir de batata doce com frango para definir. Isso é uma falácia. É só mais um caminho. E é um caminho que eu não gosto, inclusive. Porque, como eu já disse, eu gosto de equilíbrio. Na minha dieta, na maior parte das minhas finalizações, em algum momento houve o consumo de vinho, por mais louco que seja. Isso dificulta um pouco a questão que eu falei da água, porque vai mexer com o sistema hormonal ADH que controla essa parte. Então não é o mais adequado. Mas eu fiz para ver como que era e deu certo. Pessoal, espero ter ajudado nesse primeiro episódio. Um tema que muitos acham que é fácil é o carboidrato. Tratam ele como vilão e está tudo certo. Eu vejo muita receita fit, é muito baixa em carboidrato. Tá, e para quem que é isso?